Boa noite, irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e queridas irmãs, como tema de hoje nós teremos Jesus, o único caminho. E antes da gente ler a passagem bíblica, eu convido neste momento a vocês fecharem os olhos. Fechem os olhos de vocês. Eu irei fazer duas perguntas. E vocês vão perceber que Jesus tem muito a nos dizer nesta noite de hoje. Então fechem os olhos de vocês e reflitam a seguinte pergunta: o que e quem eu tenho deixado para trás para seguir os caminhos de Jesus? A segunda pergunta: será que os lugares e pessoas com quem convivemos estão nos levando para os caminhos de Jesus? Então, irmãos, essas duas perguntas são as perguntas que Jesus está fazendo para cada um de nós nesta noite. E nós sabemos, ou seja, nós temos a resposta, ou seja, as respostas para essas perguntas. Então, para entendermos um pouco mais o que Jesus quer realmente nos dizer essa noite, eu convido vocês a pegarem a Bíblia. A nossa leitura será em João, capítulo 14, versículos 1 ao 7. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que, onde eu estou, também vós estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus lhes respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bons irmãos, essa palavra de hoje, ela veio justamente reforçar o quanto Jesus nos ama, o quanto que Ele quer que a gente trilhe os nossos caminhos até Ele. Ou seja, através dessa palavra de hoje, Jesus está nos convidando para a vida eterna, pois só Ele é o caminho. Só Ele é que nos conduz para a vida eterna. Infelizmente, hoje em dia nós vivemos o mundo do descartável, ou seja, usa e joga fora, não é assim mesmo? Infelizmente, as pessoas não têm o amor pelo qual Deus tem para conosco. E é muito triste, não só triste para a humanidade, mas triste também para o coração de Jesus, porque nós não confiamos nele. Nós não colocamos os nossos problemas em suas mãos. Ou seja, infelizmente, nós buscamos soluções em lugares e em pessoas erradas. Aqui nessa palavra, Jesus nos garante. No primeiro versículo, olha só, vamos repetir novamente. Se quiserem, repitam comigo. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ou seja,
nós devemos depositar as nossas confianças somente em Deus. Não importa a situação pelo qual a gente se encontra, porque muitas das vezes o inimigo, ele quer nos afastar de Deus, ou seja, muitas das vezes ele quer nos convencer de que nós não somos dignos da misericórdia de Deus, e pelo contrário, Jesus, ele deposita em nós uma confiança que nós teremos ter com ele. Então não importa o problema pelo qual a gente está passando, não importa se é problema financeiro, se é problema familiar, se é problema na questão de trabalho, não importa. Jesus está deixando bem claro aqui, credes em mim. E outro fato importante que ele nos convida, né? O que ele nos garante é a vida eterna. Só Jesus é capaz de trilhar os nossos caminhos para a vida eterna. E para reforçar esta palavra, se vocês abrirem a Bíblia de vocês, na primeira carta aos Coríntios diz o seguinte: olho humano jamais viu, ouvidos humanos jamais ouviu, e nenhum coração humano jamais sentiu o que Deus preparou para nós. Ou seja, essa palavra veio para complementar essa leitura de hoje. Por quê? Porque através dela, Paulo confirma, ele teve essa visão, ele confirma que o reino de Deus, ele existe. Ele existe. Nós, como cristãos, devemos acreditar que o reino de Deus existe. E cabe a cada um de nós trilharmos os nossos caminhos para a vida eterna. É muito interessante, porque a gente fala-se muito das belezas que Deus criou neste mundo, não é verdade? A gente se depara com lugares bonitos, lugares lindos, que a gente jamais vai conhecer, não é assim? Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei, se a maioria ou alguns conhecem, por exemplo, Ubatuba. Eu, particularmente falando, eu sou apaixonada naquela paisagem. Em outubro do ano passado, eu, Renato e as crianças fomos para lá. Eu até comentei com ele, falei, Renato, olha só o tanto que esse lugar é lindo. Isso indagando com ele. Aí eu disse o seguinte, imagina, se Deus fez tudo isso aqui para nós, e nós estamos aqui de passagem, imagina o que Deus está preparando para nós na vida eterna. Imagina. Você já parou para pensar sobre isso? Tudo aqui é tudo tão lindo, não é verdade? Nós, seres humanos, que acabamos com tudo. Aqui na nossa cidade mesmo, nós temos a Serra da Mantiqueira. Como se diz, a gente não aprecia, né? Como se diz, fica sendo cotidiano para nós. Agora imagina a vida eterna, imagina o reino de Deus. E para confirmar isso, meus irmãos, eu estou aqui com o livro da Glória Polo. Esse livro até já apresentei para vocês no grupo de oração, tá? É o livro da vida, da ilusão à verdade. Então, para confirmar tudo isso que nós vimos aqui, eu acho interessante ler com vocês um trechinho que ela fala justamente do que ela viu do outro lado. Esse livro, ele é autorizado pela Igreja Católica, pela nossa igreja, tá? A publicação dele. Eu não vou entrar em detalhes desse livro para a gente não fugir do nosso contexto. Mas olha só, diante da vida eterna que Deus promete para cada um de nós, diante da passagem bíblica da primeira carta aos Coríntios, olha só o que está escrito aqui.
E continuava a avançar plena de paz, feliz. E quanto mais subia, mais sentia que ia desfrutar de uma visão bela. E ao fundo, avistei um lago belíssimo. Sim, vejo ao fundo um lago belíssimo. Árvores tão lindas, lindíssimas. E flores belíssimas de todas as cores, com aroma muito agradável. Tão diferente, tudo era tão belo naquele jardim lindo, belíssimo, naquele lugar maravilhoso. Não existem palavras para descrever, tudo era amor. Havia duas árvores ladeando algo que parecia ser uma entrada. É muito diferente de tudo o que nós conhecemos cá. Nem sequer há cores parecidas aqui. Lá é tudo tão belo. Então, meus irmãos, é isso que nos espera. Deus está preparando tudo para nós com muito amor. E é por isso que nós devemos tomar posse dessa palavra, principalmente desse tema de hoje. Jesus é o único caminho. É impossível? Não é impossível. Eu digo para vocês que é um trabalho de formiguinha. Cada dia, Cada dia que passa, a gente tem que fazer, ou seja, nós devemos ser seres humanos melhor. E para que isso aconteça, para que essa sementinha cresça, meus irmãos, nós devemos começar a cuidar dessa plantinha dentro de nossos lares. Ou seja, aqui em nossa casa, em nossos lares, no lar de cada um de vocês, aqui que começa o reino de Deus. Para depois termos a passagem para a vida eterna. E de que jeito a gente começa o reino de Deus aqui dentro de nossa casa? Amando um ao outro, respeitando, não é verdade? Trazendo Deus para dentro de nossos lares. Enquanto a mídia quer colocar situações bem ao contrário de Deus para nós, nós devemos ser perseverantes e acreditar no nosso Deus, porque só Ele nos garante para a vida eterna. Outra passagem, de acordo com a leitura de João, que é muito importante a gente tornar a repetir, se vocês quiserem, repitam comigo, ou seja, leiam comigo. Jesus lhes respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isso, meus irmãos. É isso que nós devemos nos prender. É por isso que, não digo eu digo para vocês. Por que Jesus nos perguntou esta noite essas duas perguntas? Por quê? Para que nós tenhamos a consciência, para que nós paramos por alguns instantes em nossas vidas e pensamos: o que eu quero realmente para a minha vida? Será que o que eu estou fazendo está de agrado com a vontade de Deus? Será que tudo que eu faço aqui, o que eu estou fazendo aqui, está garantindo a minha entrada para a vida eterna? Que a gente possa, nesse momento ainda que nós estamos vivendo, o Espírito Santo de Deus, ou seja, que nós estamos vivendo ainda o Pentecostes, que nós possamos pedir muito, muito a Deus sabedoria, inteligência, para que a gente saiba discernir, que tenhamos discernimento para aquilo que é de Deus e para aquilo que não é de Deus. Não é verdade? Outro fato importante que eu gostaria de compartilhar com vocês
recentemente eu assisti o filme de Santa Rita de Cássia, porque agora no mês passado, dia 22 de maio, né, foi celebrado o dia de Santa Rita de Cássia. Eu assisti o filme e que mais me chamou a atenção o amor que ela tinha, ou seja, a fidelidade que ela tinha para com Jesus Cristo, desde criança. Desde criança, ela sentia um amor, como se diz, um amor inigualável por Jesus Cristo. E a mensagem que mais me marcou nesse filme, eu até aconselho vocês a assistirem, é um filme rápido, não tem nem uma hora, dura mais ou menos 55 minutos, que ela diz no filme, diante de todas as riquezas, né, diante das belezas que esse filme quer passar para a gente, ela diz o seguinte, que nós, como mães e pais, devemos criar os nossos filhos para Deus. Ou seja, os nossos filhos são presentes de Deus para que a gente possa devolver para Ele de acordo e da maneira com que Jesus quer que nós o devolvemos. Então, por isso que o reino de Deus, meus irmãos, começa dentro de casa. Cabe a nós, mães, esposas, levarem os filhos, o marido à conversão e vice-versa. Cabe aos maridos, né, levarem as suas esposas, os seus filhos à conversão. Eu acho que vocês devem conhecer a história de Santa Rita de Cássia, né? Inclusive, ela rezou muito pela conversão do seu marido. Ela, né, o converteu. Infelizmente, ela casou com um homem em que tinha casos de assassinatos na família. E na sua humildade, na sua serenidade, ela disse a Jesus, ela rogou a Deus, se fosse para os 2 filhos dela seguir o mesmo caminho do pai, ela preferia vê-los mortos. E Deus atendeu à vontade dela. Então, meus irmãos, nós devemos ter esse amor por Deus, acreditar que só Ele é o caminho. Só Ele é o caminho que nos conduz para a vida eterna. Que nessa noite de hoje, antes da gente colocar as nossas cabeças, né, a nossa cabeça em nosso travesseiro, a gente possa questionar: o que eu estou fazendo para entrar no reino de Deus? Será que eu estou colocando Jesus Cristo em primeiro lugar? Porque Jesus, meus irmãos, ele não nos quer pela metade. É tudo ou nada. E que nós possamos pedir a força do Espírito Santo para que Ele possa nos dar a sabedoria, para que possamos trilhar os caminhos com dignidade para a vida eterna. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.